marquei o texto todo, mas eu acho que nos é suficiente que a gente vai tentar enxergar nessa oração, não de Neemias nem de Esdras, mas do próprio povo diante de Deus. Ficou registrado aqui essa oração a partir do capítulo 8 e 9 também. O verso 1 do capítulo 8, meus irmãos, de Neemias, a gente vai perceber o que está acontecendo antes da oração, o que ocorreu antes dessa oração. É interessante você ver aí, que o povo, chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então eles se reúnem, o povo, eles já estavam sendo movidos, esse tempo é um tempo de pós-retorno do cativeiro babilônico, mas não é o imediato. Houve vindas anteriores, retornos anteriores. Neemias e Esdras são quase que os últimos a retornarem, tá? Nisso estava acontecendo muita coisa em Jerusalém. Eu estava lendo, não sei nem que dia que foi dessa semana, e por qual motivo eu estava lendo esse tipo de comentário, falando desse tempo aí mesmo. E a pessoa começou a datar, que de fato é uma realidade. Quando você lê Ageu, você percebe. Eles demoraram, teve um tempo que eles começaram a fazer as obras do templo, por exemplo, e teve um tempo que pararam, ficou quase 20 anos parado. Eu lembro que uma vez eu estava pregando nesse texto aí específico e estava falando, quanto que a ausência das coisas de Deus na nossa vida nos afasta e nos esfria. Então, por exemplo, a leitura da palavra diária na sua casa, suas meditações, se você parar, meu irmão, minha irmã, fica muito difícil. A ausência de cultos tira a pessoa do que está acontecendo de fato. Essa semana eu vi uma coisa muito boa, e não para a glória de nenhum de nós, muito pelo contrário, me chama muita atenção. Mas falando assim, alguém da igreja mesmo falando, pastor, é uma reflexão que eu estava fazendo, esse dia nós precisávamos sair daqui por algum motivo, mudança de emprego, alguma coisa assim, a coisa que nós vamos sentir mais falta é da igreja. E até brinquei com ele, nós não temos tantas atividades envolventes, mas tem a essência. A pessoa falou para mim, mas tem a essência, pastor, a boa meditação na palavra de Deus. Meus irmãos, graças a Deus por isso aí não é nenhum tipo de orgulho nosso, pelo contrário, deve nos botar lá embaixo e chamar a nossa atenção, a nossa plena dependência de Deus, porque de fato essa é a essência, o ensino. Então quem não se faz presente perde muito disso. Há pessoas que elas nem sabem o caminho que a igreja tem tomado em termos de direção espiritual, elas se perdem. E às vezes quando voltas, parece que está em outro mundo. Está diferente, eu não estou ainda acostumado com isso. Não tem nada diferente, só pregamos a palavra. Eles é que pedem para que eles se reúnem, e depois mais adiante a gente vai perceber que quando Esdras começa a ensinar a lei, eles estão clamando pelo ensino. Leia a Bíblia para nós, é isso que eles estão falando. E quando Esdras começa a ler, de fato tem muitas pessoas, eles dizem que homens, mulheres, a gente fala assim, as mulheres nem sempre participam desses cultos, sim, estavam ali, homens, mulheres, e todos que conseguiam entender. Então, crianças também que conseguiam entender. Então, esse é o contexto que vai levar depois a algumas decisões e oração. Esdras é tido como escriba, como sacerdote, ele é pedido para a palavra de Deus. E Esdras, meus irmãos, ele lê para todos os presentes que pudessem entender. Quando eu falei de quem estava lá, olha o verso 3 do capítulo 8. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Tem uma tradução, não sei se nesse versículo, talvez seja nesse aqui, que vai dizer ainda outros que conseguiam entender. Tá? Então
talvez seja até outro verso, e eu não me destaquei. Isso é muito bom. Por quê? Aí eu queria chegar nesse ponto. O povo agora estava se aquecendo com relação às coisas de Deus. Eles estavam percebendo que Deus foi o Deus que os trouxe do Egito e que também livrou do cativeiro. É o mesmo Deus. Esse Deus é um Deus que age, é um Deus que cumpre promessas. Acontece quando, à medida que ele vai lendo as Escrituras, e olha que não foi pouco tempo, né? Foram longas horas. Eles devem ler bem devagar. Aqui diz que não somente liam, né, nesse contexto aí, mas eles explicavam. Os levitas que trabalhavam no templo, eles se dividiram em grupos, né? E foram juntando. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? E explicando. Tinha tempo para isso, por isso que a leitura é longa também. Então, lia-se e explicava. Lia e explicava. Esse não é diferente do contexto de hoje. O que acontece muitas vezes é que a palavra de Deus é lida, ela não é aplicada ao povo, na verdade, eles não entendem o que aconteceu, portanto, como é que vai ser aplicado isso na minha vida? Eu não sei o que aconteceu. Eles precisavam entender que houve alguma coisa no passado, normalmente era esse lá o livro da lei, eles precisavam entender o que isso tinha a ver com eles, porque ali estavam as ordens de Deus, o que eles deveriam fazer, como deveriam proceder. E eles começavam a perceber se estavam perto ou longe da boa vontade de Deus. Ele então começa a explicar e à medida que eles vão lendo, eles vão ficando contristados. Vai movendo neles pelo poder do Espírito, trazendo uma tristeza, mas nesse caso é pelo afastamento da vontade de Deus. E Deus vai movendo o coração deles ao arrependimento. Isso é uma coisa maravilhosa quando a gente lê esse texto aqui e começa a pensar o que é a palavra de Deus e o operar de Deus através do Santo Espírito na vida das pessoas. Eles começam então a corrigir os atos deles à medida que eles vão ouvindo as Escrituras. Olha o verso 14 do capítulo 8 ainda. Olha o que diz, ó. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Essa festa das cabanas é uma das festas que João, o evangelista, ele relata que eles estavam praticando naqueles dias, a festa das cabanas. Era uma festa, meus irmãos, que eles celebravam por quê? Deus não ordenava nada que não tivesse sentido. Claro, estou falando, é redundante o que eu estou falando, porque tudo para Deus faz sentido. Mas só para a gente entender, mas por que festa das cabanas? Por que Páscoa? Tudo tinha que ter um sentido. Sempre era trazer a memória deles. A tradição era muito forte, né? Trazer a memória o que Deus fez no meio deles. Quanto mais nós olhamos o que Deus fez por nós amamos mais a Deus. E também nós ensinamos os nossos a amarem mais a Deus. E a festa das cabanas era quando eles passaram pelo deserto e eles montaram cabanas com coberturas de palmeiras, né? Folhas de palmeiras, e eles faziam cabanas e se protegiam do sol e eventualmente também de tempestades e coisas assim. Foi um tempo que Deus os protegeu por meio de cabanas. Eles eram gratos a Deus por isso. E a festa das cabanas fazia... Então, por que celebrar, inclusive nas cidades, todo ano a festa das cabanas? Tinha sentido de que eles trouxessem à memória, como nós celebramos a ceia, os feitos de Deus. E onde Deus fez isso e por que Deus fez isso. E aí a gente vai perceber que, a partir da leitura da palavra de Deus, então, começam algumas reparações, né, na vida deles. Uma delas é a separação de comunhão com estrangeiros. No capítulo 9, verso 2, ele diz aí, ó, são ações que a palavra de Deus provoca em nós. Atitudes. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Aqui, meus irmãos, não é que eles passaram a odiar e esquecer-se de pessoas estrangeiras, porque havia no meio de Israel muitos estrangeiros. Alguns eram escravos, se ofereciam, alguns estavam lá e se tornaram judeus pela circuncisão. Aqui os estranhos eram pessoas que queriam viver no meio do povo de Israel com seus deuses, com as suas práticas, e inculcar no meio do povo, ou junto ao povo, suas práticas religiosas.
Eles estavam se associando. Foi muito comum nessa época. Até porque Israel estava em cativeiro. Ali era quase uma terra de ninguém, esse retorno para Jerusalém. E olha só, e puseram-se em pé e fizeram confissão, olha só, dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Eles sabiam que o pecado dos pais também resultou no sofrimento deles, mas eles tinham suas iniquidades, eles tinham seus próprios pecados. Não é muito comum a gente olhar pelo pecado dos outros. Aqui é histórico, aqui estava registrado. Eles tinham em mente, tradicionalmente escrito, nesse tempo, muita coisa sobre o que aconteceu com o povo de Israel ao longo da história e seus pecados, e o que Deus permitiu por causa do pecado. Eles estão fazendo confissão diante de Deus e pedindo perdão a Deus. Mas eles confessam seus próprios pecados. Diz aí também que eles releram o livro da palavra de Deus, e novamente no verso 3, confessam a Deus. E levantando-se do seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. A leitura da palavra de Deus que não produz em nós contrição e não nos aproxima de Deus, nós apenas lemos como um livro qualquer. Precisa produzir em nós. Você precisa. Hoje eu estava lendo o Salmo 38. Salmo 38. É o 37 mais extenso que ele. Que salmo maravilhoso, meus irmãos. Mas a gente precisa ler e ficar olhando para o que Deus fala mesmo. Como que Deus ali mostra o salmista, mostra o Deus que está agindo, a confiança em Deus, ao mesmo tempo num ambiente de dura perseguição, mas o cuidado de Deus, a confiança em Deus. Aliás, eu falava isso hoje nessa conversa que eu tive, é isso também. Eu falei, o que nos afasta de Deus? Porque esse é o nosso contexto de conversa, O que nos afasta de Deus? O que pode nos afastar uma pessoa de Deus, um cristão de Deus? Eu não sei, Mas talvez uma perda, seja ela de um ente querido que produza fortes emoções, seja algo que você não conseguiu, uma frustração. Normalmente são essas coisas. Mas por quê? E aí nós somos levados a ver a nossa fé de fato em Deus. Deus mudou quando nós sofremos algum problema, um ataque? Não. Deus deixou de nos amar, aquilo que ele fala em João 3,16, parou de acontecer quando nós perdemos o emprego? Não. Deus é o mesmo Deus e seu amor é da mesma maneira. Deus continua sendo justo. Então precisa produzir em nós, sim, um sentimento, não apenas sentimento, mas produzir em nós desejo de adorar a Deus através de arrependimento, de confissão de pecado, ou até mesmo de decisões que estávamos tomando e aí Deus nos muda de tem que produzir em nós. A palavra de Deus lida, ela é viva, ela não é um livro qualquer. Tem gente mudando a vida lendo o livro de Paulo Coelho, mas a palavra de Deus é isso mesmo. São livros, tem livros, meus irmãos, que influenciam pessoas. Livros ruins. Influências ruins. Estou falando influência. Pode ser até que tenha alguma influência boa. Tem muitos livros bons. Até de teor teológico, por exemplo, Mas livros como esses e tantos outros, mas tomar muito cuidado, Nem tudo ali, grande parte que ali está, não será útil para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa prática. Quanto mais, então, a palavra de Deus. E eles oraram, louvando a Deus, relembrando os feitos de Deus. Aqui eles começam a falar lá de trás, desde o chamado de Deus para o povo. Olha que coisa interessante a oração deles. Eles vão orando e recitando a palavra de Deus. O Senhor chamou Abraão, de Abraão Deus formou, o Senhor formou um povo, teve misericórdia, o Senhor estendeu sua promessa através de Isaac, de Jacó, depois Deus levantou Moisés e nos libertou da opressão do Egito. Essa é a oração deles. Depois o Senhor abriu o mar, passamos pelo mar aberto. Irmãos, o que significa? Significa que eles estão orando em louvor a Deus, os feitos de Deus. Eles estão trazendo à memória os feitos de Deus. Isso nos edifica.
vezes nossas orações, não são erradas, mas muitas vezes nós estamos fazendo oração e nós fazemos, eu sempre falei isso aqui, nós fazemos oração às vezes tão distante da palavra de Deus. É interessante a gente olhar isso. Eles oraram na palavra de Deus o tempo todo, foram falando. Se você ver aí, parece que a oração até sem fim, mas não é isso, eles estão falando dos feitos de Deus. Então, vai apontar para as verdades que eles aprenderam do próprio Deus e relembram os seus feitos e oram a própria palavra de Deus nas suas orações. Não é que a gente ora a palavra de Deus, não tem problema em orar integralmente a palavra de Deus, mas é orar, quando nós oramos, Senhor, se deu na cruz por mim, eu estou falando do quê? Eu estou falando do ato de Deus quando Cristo vai para a cruz do Calvário. O teu Espírito move, né, o meu coração, o teu Espírito fala, né, as verdades, confirma as verdades no meu coração. Eu estou orando o quê? A palavra de Deus. Entende? A coerência na oração, ela tem que ser coerente com o que Deus realmente faz e deseja, né? Aí no verso 5 em diante, que ele começa essa oração e ele vai embora, tá? Ele reconhece também os feitos de Deus e os atos de desobediência deles. Então, no verso 16 e 26, ele diz assim, ó, os feitos de Deus, diversas vezes ele reconhece, mas aqui eu estou destacando. Ele diz assim, ó, saiu, pois, o povo de tudo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, estou falando deserto, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos seus átrios da casa de Deus, e na praça da porta das... Aqui eles estão tomando a decisão da festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, porque eles leram na lei de Deus. Então trouxe para eles uma reação. Opa, nós não estamos praticando isso. Aliás, estávamos no cativeiro, voltamos há 40 anos e não trouxemos isso como prática ordenada por Deus nas nossas vidas. Nesse que eu li, ele fala no 8, né, 16, ele fala das ações, ação de fazer a festa de cabana. Agora, no 9 e 16, eu li o 8, eu estava falando da questão das consequências da desobediência, e depois ele vai fazer pedido de perdão. O 9 e 16, ele diz assim, porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Essa é uma oração de reconhecimento. Aí o 36, o pecado dos pais. Eis que hoje somos servos, aqui é uma consequência. E até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Isso é mais ou menos assim, sabe que a pior coisa que tem é você estar na sua casa e você não ter liberdade. Dentro da sua casa, você não pode ter liberdade de alguma forma. Não dá para a gente nem pensar, né? A nossa casa é o lugar mais apropriado para a nossa prática da nossa liberdade como família, como pessoa, e você não ter isso. Estão falando dessas coisas. A oração deles, ele prossegue no verso 38, que é bem no finalzinho, 9:38, isso. E com tudo isso, fizemos um firme concerto. E aqui é uma aliança. Então, depois que eles viram, depois que houve todo esse reconhecimento, essa oração, a decisão deles, então, em função disso, Senhor, né? Estamos fazendo uma aliança e escrevemos ela, né? Que aqui ele está falando como concerto. E selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Essa aliança é uma aliança de comprometimento com Deus. É uma aliança que eles estão dizendo o seguinte: nós estamos, Senhor, agora de novo na terra, sob os cuidados do Senhor, sobre as leis do Senhor, sobre a soberania do Senhor, sobre a vontade do Senhor, queremos praticar aquilo que o Senhor deseja. É com esse remanescente que está de volta à terra que Deus, por promessa, vai chamar o Messias Redentor, né, da linhagem de Davi. Então, meus irmãos, para concluirmos, a nossa vida cristã, ela só passa a ter sentido se a gente for obediente a Deus. Não tem sentido nenhum uma vida religiosa simplesmente por si. Isso não faz parte. Deus não se deixa enganar em todo esse contexto.
E muitas vezes a gente acaba se enganando, né, com a nossa religiosidade. As orientações para obedecermos a Deus estão na própria palavra dele. Quando nós lemos a palavra dele, ele está falando ao nosso coração. Essa é a palavra de Deus. Então, ela precisa ser lida e ela precisa ser praticada. O que eles fizeram aqui é isso. Por isso que a gente fala assim, cantar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, só aguça a nossa memória com relação à palavra de Deus. Então nós lemos, cantamos e oramos a palavra de Deus. Nós recitamos a palavra de Deus. É assim que tem que ser. É isso que nos faz conhecer mais a Deus. Eu não esqueço de algumas coisas que eu vi no decorrer da minha vida, mas naquele tempo daquelas ênfases às ações do Espírito Santo, né? Mas você via muitas pessoas com grandes movimentos pentecostais e neopentecostais nesse aspecto do mover do Espírito, que não se associava, eram extremamente religiosas, buscadas e em alguns momentos talvez até adoradas, mas não condiz quando a palavra de Deus não é lida. Que fé e que demonstração é essa? As coisas precisam andar juntas. E o agir do Espírito, de fato, não precisa fazer nenhum estardalhaço, né? Então ela deve tirar de nós a sua leitura, a melhor adoração a Deus. Toda a leitura da palavra de Deus deve nos levar para mais próximo dele, deve nos ajudar a adorá-lo mais e melhor, da melhor maneira. É para isso que nós lemos a Bíblia, é para isso que nós nos informamos sobre Deus. Queremos conhecer de Deus, precisamos ler a sua palavra revelada até nós. E ela vai produzir em nós, com certeza, constantes arrependimentos à sua leitura. Os arrependimentos, eles precisam se traduzir também em mudança de vida real. Se Deus falou ao nosso coração e trouxe ao nosso coração algum tipo de arrependimento por algum pecado, por alguma ação errada, enfim, isso precisa mudar. Quando nós falamos de arrependimento, envolve pessoas, envolve corrigir erros na vida, acertar as coisas dentro de casa, acertar as coisas entre os irmãos. Tudo isso está no processo de Deus de cura, quando nós lemos a palavra dele. Esse é o agir do Espírito, né? O agir do Espírito que não nos exalta, ao contrário, ele nos humilha. E nós estamos num mundo que não gosta muito da palavra humilhação. E o reino de Deus, ele envolve humilhação. A exaltação, meus irmãos, é por Deus, no tempo de Deus, e na humilhação, Deus está nos exaltando. A humilhação é para nos aproximar mais de Deus, e não para nos afastar. Às vezes é para quebrar o nosso orgulho que está intenso, ser trabalhado. Então, a humilhação nos exalta nesse aspecto. E haverá uma exaltação de fato, final, quando Deus nos honrará na presença dele para todo sempre. Esse é o tempo que a gente não precisa se apavorar, mas que ele vai acontecer e que Deus vai trabalhar tudo isso no tempo dele. Felizes aqueles que de fato compreenderem essas coisas, saberem que servir a Deus é muito mais do que uma religiosidade, uma prática religiosa sem muito entendimento, ou quase nenhum entendimento, tá? Sem arrependimento, sem mudança de vida. Deus nos ajude e nos abençoe.